nosso boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sempre, onde mais uma vez temos a oportunidade de encontrarmos os amigos para refletirmos um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. E como o de costume em todas as nossas atividades, nós convidamos aos nossos irmãos que nos acompanham através do canal Sempre, para elevarmos os nossos pensamentos, buscarmos o auxílio e o amparo através de uma prece. Vamos orar. Benfeitores amigos, uma vez mais aqui nos encontramos. E envolvidos com a psicosfera amiga, nós agradecemos primeiramente a oportunidade de podermos refletir os ensinos do Mestre amigo Jesus, que nos tocam o coração, nos fazem pensar sobre a nossa vida diária, mas principalmente acalentam o nosso espírito. Por isso, nós também rogamos, benfeitores amigos, amigo Jesus, fica junto de nós, nos auxilia, nos ampara, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nesta noite, nós iremos refletir acerca de um tema que muito nos traz à tona as nossas vivências do nosso dia a dia, o nosso cotidiano como um todo. E essa passagem está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo e tem como título O Argueiro e a Trave no Olho. É uma passagem muito conhecida, trazida pelo evangelista Mateus e que, como já falamos, nos remetem a situações que corriqueiramente nos envolvemos. E nós pediremos licença para trazer a passagem na íntegra, para assim conseguirmos elucidar melhor esses ensinamentos. Mateus nos traz o seguinte: como é que vede um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Como falamos, essa é uma passagem muito conhecida, muito refletida, muito debatida nos meios religiosos, pois, como falamos, ela nos traz situações muito corriqueiras. E disso nós vamos dissecar um pouquinho das palavras e buscar os significados de algumas palavras que são trazidas nesta passagem. E quando nós pegamos a palavra argueiro, argueiro significa uma partícula leve, um cisco. Por extensão, seria uma coisa insignificante, algo muito pequeno. Enquanto que uma trave, ela já significa uma viga, um pedaço de madeira ou um outro tipo de material utilizado para sustentar ou reforçar uma estrutura. Então vejamos, quando Jesus nos fala que nós precisamos ter essa atenção de enquanto nós ficamos almejando ou olhando, observando o cisco no olho do nosso irmão, que é algo muito simples, é algo muito insignificante, nós temos em nós algo muito maior, uma trave, algo que nos impede uma visão muito maior. Então, como Jesus, esse mestre por excelência, ele nos trazia essas situações que fazem com que comparemos com a nossa vida. E é justamente isso. Vejamos que nessa passagem ele usa de elementos que são muito fáceis da nossa compreensão. E Kardec vem contribuir
dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, junto com os benfeitores amigos, vem trazer essa passagem e nos mostrar o quanto realmente isso está envolvido em nosso dia a dia. Por isso, nós trouxemos uma história que muito ilustra essa situação e que quantos de nós vamos nos ver nesta situação. Havia um casal que sempre buscava nos ensinamentos de Jesus os ensinamentos valiosos e úteis para o seu dia a dia. E assim, o marido chega ao final do dia e começa a dialogar com a sua esposa sobre diversos temas. Mas, de repente, ele traz à tona uma crítica aos seus colegas de trabalho, que, segundo ele, praticavam erros abomináveis. E ele começou a se lamentar à sua esposa, dizendo que não aguentava mais aquelas pessoas da sua empresa. Mas a esposa, muito atenta, lhe perguntou o motivo de tal sentimento. E quando ele ouviu essas palavras, ele ficou até um tanto quanto preocupado, pois ele teve até a impressão que ele tinha sempre esse ato de reincidir no erro, de estar mostrando a crítica. Todavia, ele continuou. E ele disse, sabe o que é? Lá na minha seção do meu trabalho, existe sempre uma cadeira vazia. E ela serve para que quando a pessoa sente e fale com a gente, possa se sentir à vontade. Porém, quando eles assim fazem, eles nunca colocam a cadeira novamente no lugar. Eles a retiram do lugar, sentam e lá fica a cadeira para que todos passem e ainda corram o risco de alguém bater. Ninguém move uma palha para colocá-la no lugar correto. E é sempre eu que tenho que levantar, pegar aquele móvel e colocá-lo no lugar para que nada aconteça. A esposa ouvia ali o comentário dele de algo tão simples e tão corriqueiro, né? Mas ela disse, é engraçado. O quê? Ele indagou até um tanto quanto surpreso. É engraçado tudo isso que você disse. Mas ele pergunta o porquê, o motivo daquilo ser engraçado. E ela diz, você comenta que os teus colegas que não colocam uma cadeira no lugar estão desrespeitando o ambiente de trabalho, quando você faz o mesmo na sua própria casa. Como assim? Ele pergunta até espantado e surpreso pela revelação que a esposa havia lhe feito. Você termina de almoçar, de jantar, levanta-se da sua cadeira e vai distante para a mesa, direto para a sala, pega seu jornal, liga a TV, mas não coloca a cadeira no lugar. Apenas levanta da mesa, tira aquele móvel do lugar também e ali ele fica. Enquanto eu ou seus filhos temos que ir lá, pegar a cadeira e colocá-la no lugar, para que ela fique no local adequado e ninguém se machuque. Antes até mesmo que você tropece e reclame daquela cadeira estar ali no meio da casa. E eu faço isso? Indagou ele. Há 8 anos, respondeu a esposa. E esse era o tempo que eles estavam casados e viviam juntos. E Jesus, então, com essa história que nos elucida através do momento espírita, e que o momento espírita sempre nos traz situações, como já mencionamos, muito corriqueiras, mas que nos trazem exemplos vivos do nosso dia a dia, é justamente isso que Jesus nos questiona com essa passagem. Como que nós olhamos, observamos, nos incomodamos com o cisco no olho do outro, enquanto não observamos a trave que há no nosso olho? Assim nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família. Nós estamos sempre olhando, em grande maioria das vezes, o defeito do outro, mas nós esquecemos de dar uma olhadinha nos nossos próprios defeitos. E nós costumamos criticar no outro, justamente sem nos darmos conta que aquele também é uma falha nossa, é uma dificuldade que nós temos. Por isso que nós temos que primeiro tirar a trave do nosso olho
para assim depois poder ver o cisco do olho do nosso irmão. Justamente nós nos incomodamos ou nos chama a atenção o defeito, entre aspas, ou a circunstância do outro, porque é justamente aquilo que nos incomoda. É justamente aquilo que ainda precisa que nós movemos uma energia, façamos um movimento no nosso íntimo para nós próprios melhorarmos. E com isso, nós conseguiremos entender e compreender os ensinos de Jesus da forma como ele realmente vem nos pontuar e nos chamar a atenção para aquelas situações em que convivemos, para com aquelas pessoas ao qual dividimos o nosso dia a dia. E com isso, nessas palavras também citadas por Mateus, ditas por Jesus, nós temos sim essa dificuldade em reconhecermos, nós até às vezes reconhecemos, mas aceitar aquilo que são os nossos erros ou os nossos defeitos, mostra o quanto ainda nós somos orgulhosos. E nas explicações trazidas em O Evangelho segundo o Espiritismo, uma das passagens que nos chama a atenção é quando Kardec nos traz que para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Então essa é a pergunta que nós devemos de nos fazer todos os dias. Quando algo nos incomoda, quando temos uma decisão a tomar, ou quando passamos por uma determinada situação, nós precisamos nos transpor para fora de nós e nos perguntarmos: o que eu pensaria se eu visse alguém fazendo isso? Mas eu vou estar perguntando para mim mesmo e não questionando o outro. Então, como estão as minhas atitudes? Como estão as minhas vivências? Como estão as minhas experiências? E, mais uma vez, toda essa circunstância, toda essa passagem, todas essas explicações nos remetem ao conhecimento de nós mesmos. Santo Agostinho já nos alertava da importância de conhecer a si mesmo. Porque quando nós conhecemos a nós mesmos, nós conhecemos o que nós já temos de virtudes, mas também aquilo que nós precisamos ainda alcançar e melhorarmos. É quando nós fazemos essa análise do nosso eu interior, do nosso íntimo. E assim, é possível que nós, com esse conhecimento de nós mesmos, nós estejamos nos relacionando melhor com quem está à nossa volta. Nós conseguiremos observar melhor as circunstâncias que nos cercam. E com isso, nessas descobertas que fazemos, nós vamos além do nosso orgulho. Por que nós vamos além do nosso orgulho? Porque assim nós estaremos deixando de lado esse sentimento que é a chaga da humanidade. E sem o orgulho, nós nos permitiremos perdoar mais a nós mesmos, compreender a nós mesmos de uma forma que nos permite estarmos voltando o nosso olhar ou compreendendo melhor quem nós somos. Porque quando o orgulho ainda paira em nós não aceitamos muitas das coisas que nós enxergamos em nós, mas o orgulho nos cega. A trave do orgulho não nos permite enxergar ou não nos permite compreender essa tal circunstância. E assim, o orgulho só nos permite ver o mal no outro, só ver essa circunstância no outro, mas não aquilo que está dentro de nós, ou aquilo que ainda reina em mim, enquanto ser em evolução que somos. E com isso, eu até penso, não, mas eu não faço isso. Não, mas isso quem precisava ouvir era minha mãe, era meu marido, era meus filhos. Nós sempre achamos que aquilo não é para nós. Precisamos sempre passar ao outro. Mas se nós estamos naquele momento, naquele lugar, ouvindo aquelas ou essas palavras, é porque primeiro ela serve para nós. Primeiro eu preciso modificar em mim
para depois conseguir estar estendendo ao próximo. E com tudo isso, nós falamos muito em defeitos, em orgulho até então, mas nesta noite nós gostaríamos que o que realmente ficasse como reflexão enquanto essa passagem dita por Jesus e nos trazida por Mateus é no sentido de nós não olharmos esses defeitos ou não olharmos apenas esse orgulho que às vezes é o que mais observamos que pulsa em situações mais evidentes. Mas sim nós queremos focar a nossa reflexão acerca das virtudes. Porque nós já ouvimos tanto sobre as maldades, sobre o defeito, sobre o erro, mas por que não nós modificarmos os nossos pensamentos e estarmos pensando nas virtudes, à procura das virtudes, em nós mesmos e no próximo? Quando nós tiramos a trave do nosso olho, nós conseguimos encontrar as virtudes mais facilmente, em nós e no próximo. Com isso, nós costumamos diariamente, corriqueiramente, procurar as virtudes também no outro, porque nós nos afinizamos, nós simpatizamos com aqueles que têm essas semelhanças. E às vezes aquilo que eu considero uma virtude em mim, eu também busco no outro porque eu me assemelho a ele. Mas nós acreditamos que as virtudes elas são de suma importância para o nosso melhoramento, para as nossas vivências. Mas já houve algum momento, se nós nos perguntarmos, que nós nos interessamos por algo e passou a notar aquilo que nós procuramos com maior frequência? Vamos dar um exemplo. Decidimos trocar de carro. Decidimos por aquela marca, por aquele modelo. Parece que quando nós saímos na rua, nós só encontramos carros daquela marca, daquele modelo e, se duvidarmos, até da cor que desejamos. É justamente isso. Porque isso é o fruto do nosso interesse. É a atenção que nós damos à procura daquele objeto, aquela determinada situação. Assim deve ser com as virtudes, porque como falamos, quando nós mudamos a nossa forma de pensar, quando nós deixamos um pouquinho de lado esse orgulho ou aquilo que nós consideramos apenas como sendo defeito, como sendo erro, como sendo algo equivocado, mas passamos a pensar no que é belo, no que é bom, naquilo que é das virtudes, nós com certeza iremos sempre encontrar aquilo que realmente mais se assemelha às virtudes. Tem pessoas que acham que é até um tanto quanto engraçado, mas se nós pegarmos o momento atual que vivemos, a pandemia, quantas pessoas tiveram a vida cerceada, quantas pessoas tiveram o acometimento da doença, da enfermidade, quantas pessoas perderam privilégios ou questões que consideravam ser primordial para a sua vivência ou para a sua existência. E que com a pandemia isso foi cerceado, isso foi retirado. Ou o contexto atual que vivemos no mundo hoje, como que nós podemos olhar de forma positiva para esse momento? Como assim que eu vou ver algo bom nessa situação? Mas é isso mesmo. Nós sabemos que tudo tem um propósito, tudo tem uma intencionalidade. E se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque nós precisávamos mudar a nossa forma de vida. E quem sabe era algo tão grandioso assim, e que nos impactasse na nossa vida de uma forma tão forte, é o que permitiu que nós mudássemos. Nós ouvimos muito aquela frase, o normal ou aquilo que nós conhecíamos não vai existir mais. A nossa vida vai ter que ser diferente daqui para frente. Então vejamos, é algo que realmente nós vamos precisar mudar. É algo que, por mais catastrófico que seja, pelo momento de maior dificuldade que seja, mas ele tem um propósito, ele tem uma coisa boa. Ele tem um momento que nos proporciona coisas positivas também. E é assim em todas as situações da nossa vida. Quando nós escolhemos enxergar
apenas o que é maldade, ou quando nós decidimos apenas nos vincular àquele tipo de pensamentos ou de situações, é aquilo que nos é atraído. Tem pessoas que ligam o rádio, ligam a TV, olham as redes sociais e só querem saber de notícias trágicas. Não quero estar atualizada de tudo porque eu quero saber o que aconteceu, como que foi, quem que se envolveu. Enquanto tem pessoas que buscam uma mensagem edificante, buscam saber como está aquele seu ente querido que muito tempo não vê, mas que assim logra pela alegria, pelo bem-estar do outro e a si próprio. Então está naquilo que nós colocamos como nosso objetivo de vida, como sendo aquilo que nos dá sentido. E por que não nós pensarmos em procurar as virtudes? Por que não as virtudes nos serem o nosso objetivo, o nosso foco maior? As coisas boas, que nos são aquilo que realmente nos move. E que se estamos nessa existência, não é para sofrermos, não é para passarmos por aquilo que não precisamos. Todo o sofrimento ou toda dificuldade, ela tem aquele seu lado positivo, como nós falamos. É o lado que nos traz o meu melhoramento e daqueles que estão ao meu redor. Por isso, como falamos, não só com as virtudes, mas isso também vai acontecer com os defeitos, com os vícios, com as qualidades, com os valores e com tudo que nos envolve. Basta apenas que nós escolhemos aquilo que nós desejamos focar, vibrar ou procurar, ou ir em busca. Se você observa em uma pessoa e fica procurando os defeitos que aquela pessoa tem, certamente nós só perceberemos os defeitos que aquela pessoa tem, pois esse é o foco da nossa atenção. E quem não os tem? Como diz a música, levante a mão quem nunca erra e é perfeito. Quem de nós vai ter a coragem de dizer que somos perfeitos? Nesse contexto em que nós nos encontramos, e se minimamente nós olharmos para nós, no conhece-te a ti mesmo, como Santo Agostinho já nos propõe, nós veremos o quanto nós ainda temos para percorrer, o quanto ainda de defeitos nós temos, mas o quanto nós temos de capacidade para melhorarmos. E com isso, a gente acaba ajustando as nossas lentes da visão para aquilo que nós queremos enxergar. Então, quando nós optamos e nós colocamos como esse objetivo de vida, nós detectarmos as virtudes e as coisas boas, certamente é aquilo que vai nos atrair e é aquilo que vai nos permitir enxergarmos em nós e no outro. E o convite que nós fazemos é esse. Experimente fazer isso no seu círculo familiar, no seu círculo de amizades, de relacionamentos, para que assim você comece a observar aquilo que realmente importa em si e no outro. E isso com certeza fará com que os seus conceitos se modifiquem. E assim você passe a ter uma nova visão do contexto em que se encontra. E esse é um bom exercício para que nós possamos ter umas relações mais harmônicas, felizes e edificantes. E não existe uma só pessoa no mundo que não tenha menos uma virtude, uma qualidade. Basta apenas nós procurarmos e nós não precisamos ir muito longe. A nós mesmos nós temos isso, porque tem muitas pessoas que apenas acham que em si só pulsa dificuldade, só pulsa o defeito, a reprimenda, enquanto não. O quanto aquela pessoa tem de bom a oferecer. E quando ela passa a enxergar isso nela própria, ela consegue ver no próximo. E não no próximo distante, mas aquele que está do seu lado, aquele que está mais próximo de si. E para ajudar na procura destas boas qualidades, nós podemos citar algumas das virtudes, que assim nós podemos identificar no outro e em nós mesmos. Nós podemos citar a paciência, a pontualidade, a boa vontade, a alegria, otimismo, responsabilidade, organização. Podemos citar o respeito, o espírito de equipe, discrição, lealdade, honestidade, senso de justiça, disposição,
sinceridade, tolerância. Tolerar. Quando nós novamente aí nos remetemos, que nós não enxergamos a trave que há em nós, mas nos incomodamos com o cisco que há no olho do outro, a palavra tolerar vem nos dizer: nós precisamos tolerar. Tolerar não é no sentido de aceitar ou de acatar, mas tolerar no sentido de dizer: nós podemos juntos. Ou ainda, eu não compreendo dessa forma, ou o outro não compreende desta forma. Mas nós todos podemos chegar, todos vamos avançar, todos podemos. Esse é o sentido da tolerância. E é uma das coisas muito importantes que nós precisamos ter no nosso cotidiano. Outras vezes, se nós pensarmos, nós apenas nos incomodamos com a pessoa pelo simples fato dela pensar diferente de mim. Mas às vezes o quanto é importante eu ter um outro olhar ou ter um outro foco. Se eu sou aquele que eu só vejo os defeitos ou as dificuldades e vem alguém e me mostra que aquilo é bom ou que aquilo pode ter um lado positivo, puxa, eu nunca pensei que aquilo poderia ser assim. Então é bom que o outro venha e mostre um outro lado para mim. Dessa forma, vivermos em sociedade, termos essas situações, termos esses confrontos ou essas alegrias, são situações da sociedade em que vivemos, do mundo em que estamos vivendo. Por isso que é importante nós procurarmos viver bem com as pessoas que estão ao nosso redor. E se viver em sociedade, essa condição natural, está dentro das leis de Deus, é isso que nós precisamos fazer. Por isso nós devemos fazer sim esse exercício. E é a pergunta, ou é o desafio, é o convite que deixamos a todos. Que tal nós fazermos esse esforço? Ou estarmos tentando modificar essa nossa forma de ver e de vivenciar as coisas? Estarmos buscando mais as virtudes do que os defeitos. Estarmos olhando mais em nós e no outro aquilo que realmente é bom, é belo, e não apenas aquilo que é defeito ou aquilo que nos impede de algumas situações. As virtudes, elas são joias valiosas e é com elas que nós devemos nos relacionar. É preciso nós descobrirmos as nossas virtudes e a dos outros para que nós possamos apreciá-las. Se elas são essas joias preciosas, é justamente aquilo que nos é importante, é aquilo que nos é dado o devido valor. Por isso nós devemos sim olhar mais para elas do que para as outras situações. Vamos pensar um pouquinho nisso. Afinal, nós temos muito a ganhar com toda essa nossa transformação, com toda essa nossa mudança de pensamentos. Assim, nós estaremos tornando a nossa vida mais agradável e contribuindo para que o otimismo, para que todas essas virtudes que são positivas para a nossa vida, elas façam parte de uma construção de uma humanidade maior, de uma sociedade melhor. Por isso que nós possamos deixar um pouquinho de lado esse olhar do cisco no outro, enquanto temos a nossa trave ainda. Mas que essa nossa trave, que ainda nos impede de algumas visões ou de enxergar algumas coisas, possam ser justamente aquilo que nos impulsiona a melhorarmos, a fazermos diferente e a sermos pessoas melhores. Por isso, nós rogamos a Deus que nos dê o discernimento e que possamos ter a força, a boa vontade de estarmos caminhando nessas condições. Que Jesus, nosso modelo e guia, trazendo esses ensinamentos, essas passagens, de forma tão acessível, para assim nós entendermos o real sentido da vida e a importância de estarmos mudando, transformando o nosso eu, o nosso íntimo. Por isso que os benfeitores amigos nos amparem, estejam junto de nós hoje e sempre, e que possamos permanecer em paz. Que assim seja.